Olá, eu sou Maria Raiz e estarei falando sobre carbono azul. Carbono azul, ele é o carbono, basicamente, ele é o carbono que ele é sequestrado e armazenado por ambientes costeiros. Sabendo disso, é importante dar ênfase no mangue, no qual ele também sequestra e armazena isso. Só que atualmente o que está acontecendo com os mangues? Eles estão sendo destruídos, deformados, mas eles também não só sequestram carbonos. Aqui a gente pode ver a importância do mangue de forma geral. A gente pode ver que se não tivesse mangue nas partes costeiras, o mar iria tomar conta, como a gente gosta de falar, ele vai tomar conta, vai acelerar a questão do processo erosivo, que o mangue vai acabar retardando isso. E além disso, protege as costas de tsunamis, furacões, ciclones, tempestades e inundações. E também é um grande ambiente importante para a fauna marinha, de forma geral, pois é um berço. Não só a fauna marinha, mas como também a terrestre, por causa de suas características. Mas é um berço, então a gente tem que tomar cuidado com ele. A gente pode ver que, como eu falei, são ecossistemas costeiros, então os São Paulos estão inclusos. Outro tipo de mangue aqui eu queria mostrar também. Aqui uma foto que eu tirei relativamente recente, Maracaíba, o mangue de lá. E também tem as florestas de algas que se tem. Esse aqui é um exemplo delas. Também são responsáveis pela capturação, o sequestro do carbono. E aqui está toda a distribuição dos ecossistemas do carbono azul. Em preto, nós temos os mangues, que é os mangroves. Em azul, nós temos os sapaus. Se eu estiver pronunciando errado, me desculpe. Que é o salt marsh, em inglês. E as florestas de algas, que são os seagrass. A gente pode ver toda a sua distribuição e observando também que eles ficam mais nessa região central, saindo um pouco dessas partes aqui. Essa questão de, como eu falei, de guardar o carbono chega a ser bem diferente, vamos dizer. Não bem diferente. Mas a diferença entre o ambiente, um ecossistema costeiro, que a gente pode ver os mangues do Pacífico, Indo-Pacífico, e os locais de árvores terrestres, as florestas temperadas, florestas boreais, florestas tropicais, a diferença entre eles chega a ser gritante. Ele chega a quase mais de 1000 para conseguir de sequestro de carbono. Pra gente ver essa diferença gritante, uma árvore que sequestra, uma árvore de mangue que sequestra, ela equivale a 4 na parte de sequestro. 4 de uma árvore normal. Por quê? Por causa que a árvore da terra, da floresta terrestre, ela acaba guardando em cima uma parte mais superficial, o carbono, mas a do mangue não. Ela acaba guardando embaixo, mais embaixo, a questão do carbono. Ele fica guardado na terra, em plantas também, folhas, ramas, talos. Toda essa questão da biomassa subterrânea fica acumulada ali. Tanto que a capacidade de estoque do carbono, se a gente for botar, o carbono que ela consegue estocar em si é 10 vezes maior do que uma árvore normal.
E a gente pode ver aqui o ciclo que a gente pode ver da emissão e do sequestro que ocorre. Mas também há uma classificação do carbono azul, que é o carbono azul autóctones, que é produzido e depositado no mesmo lugar, como raízes de plantas que crescem no local e vão se decompor ali mesmo. E também tem os alóctones, que são produzidos em um local e se depositam em outro, como sedimentos trazidos por correntes marinhas, vindos de ambientes terrestres. E essa importância do mangue nos faz abrir os olhos para a gente tomar cuidado deles, preservá-los. Tanto que recentemente, como podemos ver aqui, saiu um relatório de 2021, o estado atual do mangue de forma global. Esse relatório foi feito a partir de uma aliança que ocorreu recentemente. Aqui é uma forma geral de em numérica, que a gente pode falar, né? Que é em números, a situação de quão essas áreas costeiras guardam o carbono em si, o quão eles dão storage do carbono. E em percentual, cada tipo de ambiente, se a gente fosse fazer uma comparação com esse aqui, seria interessante. Mas, como eu falei, a gente está tendo problemas com os mangues, no qual a gente está perdendo eles. Esse dado aqui apresenta se está ocorrendo a perda desses ambientes, desses ecossistemas, se está ganhando porque há locais que estão sendo intervidos, vamos dizer assim, estão tentando restaurar esses locais. Se houve nenhuma mudança, se foi muito grande. A gente vê pela costa brasileira que, principalmente norte e nordeste, a maioria a gente só vê a perda. Só está tendo entre 5 e 24% de perda, e aqui mais em cima a gente vê uma quantidade absurda de perda também. É um vermelho escuro, quase a perda total desse ambiente. Mas o que está acontecendo? Por que a gente está perdendo? Bom, primeiramente a culpa é do ser humano, não vamos negar isso, que por causa de suas ações está ocorrendo mudanças climáticas. A gente pode perceber pelo calor infernal que estamos sofrendo atualmente. O desenvolvimento das cidades de costa, a poluição absurda, a aquicultura, infelizmente, a gente não pode negar, ela está sendo algo prejudicial, tanto que na Tailândia quase a aquicultura, a produção de camarão lá quase destruiu completamente os manguezais de lá. A agricultura também tem sua culpa e também extração de madeira. Aqui a gente pode ver quais são os motivos, não motivos em si, mas o que é que ocorreu para ter aquela perda que a gente viu nesse gráfico aqui. O que é que aconteceu? Qual foi o principal problema que ocorreu para ter aquela perda? Na maioria dos casos, no norte foi a erosão. Na parte do Brasil em si, o grande problema foi a erosão e também a questão de moradias e afins. Foi isso a causa primária da destruição dos mangues. Está sendo a destruição dos mangues do Brasil. Mas o que fazer se está tudo sendo destruído? Não pode continuar assim. Então, ocorreu essa aliança global para ver como estava a situação do mangue, de uma forma geral. Foi tomada algumas ações, seja adaptação, parte das comunidades que vivem por lá, política, história, pesquisa, a restauração em si. Começou a ter essas ações, que a gente pode até ver aqui.
E com essa interferência, a gente sabe que agora 42% em forma global dos mangues são agora as áreas protegidas. Aqui a gente pode ver uma forma geral. Na América do Sul, 74% dos mangues são áreas protegidas. Eu estava falando sobre a questão da Tailândia, então, tem também na Indonésia. Eles começaram com uma forma para recuperar os mangues que eles estavam perdendo. Eles começaram a plantar, fazer replantes, tentar ajudar a recuperar esse solo, esse ambiente, para não ter mais tantos problemas no futuro. O ideal seria que todos os locais que sofreram essas perdas tivessem essa ação feita neles. Mas antes de finalizar, eu tinha comentado sobre a importância disso, mas vamos lá. Em questão do CO2, que é o carbono, investimento em atividades de gestão que conservam e restauram manguezais pode ser importante para reduzir essas emissões nacionais de CO2. A conservação é uma das prioridades particular em países onde as ameaças a manguezais permanecem altas. Mas restauração em grande escala também está tornando mais difundido, como a gente pode ver aqui. Num estudo piloto que ocorreu nesse próprio relatório, para modelar a restauração de manguezais, o potencial foi estimado que a restauração de manguezais recentemente perdidos poderia eventualmente restaurar a 0,2 gigatoneladas de equivalente de CO2 na biomassa, estabilizando os solos por essas áreas e poderiam evitar mais 1,1 gigatoneladas de carbonos sendo liberado na atmosfera. Eu só falei números, mas ainda não entendi. Certo, beleza. Essa redução é equivalente, se a gente fosse botar, porque a gente pensar em gigatonelada é algo muito absurdo, e o CO2, que é um gás, é mais absurdo ainda. Mas se a gente fosse botar em algo mais físico, seria uma redução equivalente a 3 bilhões de barris de petróleo, ou mais 3 anos de emissões para um país como a Austrália. Dados esses valores, uma série de metodologias baseadas no mercado são disponíveis para projetos de conservação ou restauração para gerar créditos de carbono. Então, a gente já escutou muito sobre essa questão de créditos de carbono, então essas ações vão acabar gerando créditos de carbonos para os países. Se a gente for pensar, porque os países só se pensam e só focam na questão econômica, no que é rentável e o que é bom para sair na fita. Então, esse tipo de ação gera, sim, crédito de carbono. E acaba gerando crédito de carbono negociável, tradução. Você pode negociar. Então, proteger e restaurar esses ambientes, se a gente for botar para nossos queridos padrões de política, acaba sendo até lucrativo. É importante dar esse ênfase do lucrativo, mesmo não sendo o ideal, né? Porque se a gente tem que preservar, a gente tem que preservar. Se a gente tem que restaurar, a gente tem que restaurar, porque meio que é culpa nossa, do ser humano em geral, vamos dizer assim. Mas o ser humano pensa em dinheiro, então, lucrativamente falando, isso gera crédito de carbono e isso acaba gerando crédito de carbono negociável. Isso acaba sendo algo muito importante. E agora sim, é isso. Muito obrigada, isso foi a questão do carbono azul. Eu sei que eu não falei muito a palavra carbono azul, mas carbono azul, como eu falei no início, é justamente um carbono sequestrado por esses ambientes costeiros, e essa foi a situação atual dos ambientes costeiros. E caso queiram mais informações, é só acessar e ler esse relatório que teve, The State of the World Mangrove. Está disponível facilmente pela internet. Se você colocar esse nome no relatório, esse relatório vai aparecer rapidamente. Muito obrigado e boa tarde.